Minha leitura geral, eu assisti, acho que todo o evento e com muito proveito. Eh, não sou uma dessas pessoas que gosta de ouvir apenas a própria voz, eu até prefiro ouvir a dos outros que me agregam valor. Queria agradecer a todos os que expuseram aqui e que ajudaram a enriquecer o conhecimento que nós temos sobre o Brasil. Fiz uma divisãozinha aqui rápida, governador: mundo, Brasil e judiciário. Rápido mesmo, mundo. Acho que o mundo passou e ainda passa por um processo relevante de recessão democrática. Países como Hungria, Polônia, Turquia, Filipinas, Venezuela, Nicarágua, acho que nós superamos. Acho que ficou para trás algum grau de risco democrático que nós corremos. A mudança climática, que é outro tema global importante, acho que nós estamos indo no caminho certo, reduzimos o desmatamento da Amazônia, e como todos ouvimos aqui, a questão da transição energética entrou no radar da sociedade em geral e dos investidores. Considero isso muito importante. E acho que o mundo enfrenta a revolução tecnológica. Passamos, ou ainda não passamos, a fase das plataformas digitais, com as consequências importantes que elas produziram sobre desinformação, sobre tribalização da vida e, como falei brevemente na minha intervenção inicial, o impacto que produz sobre o modelo de negócio da imprensa. E eu acho, e falo isso com uma convicção muito profunda, a imprensa, evidentemente, é um negócio privado, e os negócios privados, quando há avanços tecnológicos, sofrem o impacto da disrupção da inovação. E esse impacto se produziu sobre a imprensa, em que a publicidade migrou substancialmente da imprensa tradicional, televisão, rádio e jornais e revistas, para as plataformas digitais. Mas a imprensa, na minha visão, não é só um negócio privado. Ela tem um grande papel de interesse público, que é o papel de criar essa base de fatos comuns sobre os quais as pessoas trabalham, formam as suas opiniões e as suas políticas públicas. De modo que eu acho que nesse mundo da revolução digital e das plataformas tecnológicas, nós vamos ter que recuperar parte desse espaço perdido pela imprensa, porque eu acho que ela é fundamental para a democracia. E, na sequência e simultaneamente com as plataformas digitais, nós estamos vendo esse avanço vertiginoso da inteligência artificial. Como disse, vai revolucionar as nossas vidas e possivelmente vai mudar o sentido, o significado do que é ser humano, porque nós vamos passar por mudanças muito profundas. Quem acompanha a inteligência generativa, que às vezes acerta e às vezes erra. Eu fui dar uma palestra, eu vi o presidente da Paper Excellence falando sobre arbitragem. Há 10 anos eu não participava de arbitragem, eu tinha deixado de ser advogado, coloquei no chat GPT quais as principais decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre arbitragem. E aí vieram 11 decisões, eu tive a prudência de pedir ao meu assistente de pesquisa para pesquisar todas erradas. Portanto, não preparem palestra apenas com base no chat GPT, porque pode dar problema. Todas, não tinha nenhuma correta. Mas outras coisas extremamente relevantes. E, por acaso, governador, num evento no Rio, da CNSEG, estava o ex-primeiro-ministro inglês, Tony Blair, e almoçamos, eu sentei com ele, e ele fez ele fez 2 comentários que eu achei interessantes. O primeiro, importante sobre isso, ele disse: a inteligência artificial é capaz de armazenar todo o conhecimento já produzido na história da humanidade, mas ainda tem um QI muito baixo. Mas quando aumentar esse QI, esse impacto vai ser impressionante. Mas o segundo, para o pessoal da política, eu achei mais divertido. Ele disse: quando eu finalmente aprendi como governar, já tinha perdido completamente a popularidade. O que também acontece na vida. Portanto, a inteligência artificial, ela vem com potencialidades enormes para a medicina, para a pesquisa científica em geral, para os carros autônomos que vão nos livrar dos motoristas barbeiros, mas ela tem muitos riscos, impacto sobre o mercado de trabalho, que vai ser um impacto relevante, impacto sobre a privacidade e impacto sobre a informação e a massificação da desinformação, de modo que o nosso presidente Rodrigo Pacheco já tem lá no Senado
um anteprojeto para a regulação da inteligência artificial, que vai se somar ao da regulação das fake news, e o Congresso vai ter um papel muito importante nesse debate, embora seja muito difícil regular as coisas que estão em processo acelerado de transformação. Sobre o Brasil, governador, eu queria reiterar essa questão da segurança pública e um aspecto que o Mário mencionou e que me chama muita atenção. Eu viajo muito pelo mundo, vou a muitas instituições acadêmicas, e há uma grande migração de brasileiros, gente que sai do Brasil, quer dizer, tem um brain drain importante e um capital flight, que é por causa de segurança pública. Gente que você tem uma migração mais blue collar, que é gente que vai em busca de melhores condições de vida. Mas você tem uma imigração brasileira de gente altamente qualificada e de gente rica que está saindo pela preocupação com a segurança pública. Ou seja, a falta de segurança pública está começando a se conectar com a pobreza, porque está empobrecendo o Brasil de capitais. Além do que, eu ouvi isso recentemente, o exemplo não é meu, mas o sujeito que vai na padaria e tem o seu celular furtado, ou roubado, ele passa a ir menos à padaria, ou ele para de ir à padaria, então ele compromete o negócio do sujeito que é o dono da padaria, e com isso você vai enfraquecendo a economia. Portanto, segurança pública entrou na agenda não só como uma questão de proteção pessoal, mas como uma questão econômica relevante. O turismo, uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem vocação turística, e as pessoas acham, e acho que acertadamente, que a questão da segurança pública tem uma conexão com a desigualdade e com a pobreza. É verdade. Mas não é só isso, até porque pobre também precisa de segurança pública, de modo que eu acho que a gente tem que ter preocupações e criar um projeto, uma polícia séria, respeitadora dos direitos humanos, mas uma política ampla, eu penso, de segurança pública. Educação continua a ser a minha obsessão, e eu concordo plenamente com o presidente Pacheco. Não é só uma questão de dinheiro, embora dinheiro sempre ajude, mas é uma questão de gestão de qualidade. E a educação, ao contrário de outros problemas brasileiros, os problemas críticos já são mapeados, a gente já sabe quais são. São não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio e déficit de aprendizado. A criança termina o fundamental e o médio e não aprendeu o mínimo que deveria ter aprendido, e baixa atratividade das carreiras do magistério. Portanto, mapeados os problemas, eu acho que é uma questão de nós conseguirmos enfrentá-los. E, por fim, ainda no Brasil, nós temos que botar mais dinheiro em ciência e tecnologia. Os pesquisadores brasileiros vão embora por falta de apoio, por falta de recursos, de perspectivas de desenvolvimento das suas atividades num mundo em que a economia, governador, passou a ser a economia do conhecimento. Quando nós aqui éramos mais... Só o presidente Temer é ligeiramente mais velho que eu. Aliás, eu espero chegar onde o senhor está, na mesma forma física que o senhor tem. Mas quando nós éramos, o presidente Temer e eu, mais jovens, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, como a Exxon e a Shell, as que fabricavam automóveis, como a Ford e a General Motors, e as que produziam os grandes equipamentos, como a General Electric. Nenhuma delas, hoje em dia, figura entre as empresas mais valiosas, com todo o carinho que a gente tem pela Shell, com mais de 100 anos de Brasil, parabéns. Mas a verdade, as empresas mais valiosas do mundo hoje são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft. Empresas de tecnologia, empresas de conhecimento, empresas de propriedade intelectual, uma boa pista para a área em que nós precisamos investir. E, por fim, como o Dr. Cotrim mencionou, eu vou só dizer, o Brasil tem muitas frentes ao mesmo tempo, e, portanto, a gente não consegue comprar todas as brigas simultaneamente. Então, vou lhe dizer as que eu já comprei, as que têm perspectiva de avançar e as mais difíceis. A primeira briga que eu comprei, não uma briga, mas a primeira iniciativa que eu tive, que considero importante, foi criar um exame nacional de magistratura. Com isso, a gente vai unificar a qualidade média da magistratura no Brasil inteiro, exame nacional.
Depois os tribunais fazem os seus concursos, mas tem que ter passado num exame nacional feito sob supervisão do CNJ. Vamos, eu espero, aumentar a qualidade técnica e acabar com os rumores de que aconteceriam coisas erradas em concursos aqui e ali no âmbito dos estados, justa ou injustamente, todos entendem o que estou dizendo, e, portanto, acho que vai ser um fator importante. Isso já está sendo implementado. Nós conseguimos, eu considero uma causa importante, implementar total paridade nas promoções no judiciário. Portanto, se promoveu um homem, a próxima promoção tem que ser de uma mulher, porque as mulheres hoje são quase metade do poder judiciário, embaixo, e 15% em cima, porque os homens normalmente têm mais conexões e são promovidos, e, portanto, agora as promoções têm que ser paritárias. Eu estou falando isso como coisas banais, mas não são não, viu? Elas são difíceis, enfrentam resistência. Nesse capítulo específico, a ministra Rosa teve um papel decisivo. Nós estamos investindo em inteligência artificial, as 3 encomendas. A primeira já foi entregue, que é de um programa de inteligência artificial capaz de receber um processo de 20 volumes, que atravanca um tribunal, e fazer um resumo em 5 páginas de qual é o fato relevante, qual foi a decisão de primeiro grau, qual foi a decisão de segundo grau, quais foram as razões de recurso. Tudo com supervisão humana, evidentemente, mas isso vai revolucionar o tempo de trabalho de um recurso num tribunal, porque em vez de 20 volumes, claro que um assessor vai ter que conferir se a informação está correta, mas já veio produtos de muito boa qualidade. A gente teve 25 ofertas, estamos fazendo uma seleção, vamos escolher, a ideia é essa, 5 e pedir 6 meses de trial para a gente ver quem é o melhor e depois poder fazer uma contratação. A segunda encomenda, ainda falei sobre ela anteontem com o presidente da Microsoft, é um chat GPT brasileiro jurídico, alimentado com todas as decisões do Supremo, todas as decisões do STJ e todas as decisões dos tribunais estaduais, e com a capacidade de produzir uma primeira minuta de decisão. Só a primeira minuta, o juiz continua responsável, mas ele vai ter a ajuda de um tipo de inteligência artificial que vem se aprimorando. E os 2 grandes gargalos que eu tenho da justiça brasileira são execução fiscal, responsável por 40% do congestionamento da justiça, e, portanto, nós estamos atacando essa frente, conseguimos aprovar uma decisão do Supremo, da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Eu contratei um economista para o Supremo. Era o economista-chefe do CAD, um sujeito altamente qualificado. Agora a gente faz estudo de impacto econômico para orientar os juízes, e eu pedi uma pesquisa que trouxe o seguinte formidável resultado. A execução fiscal, ou seja, a cobrança da dívida pública pelo Estado, arrecada menos de 2%. Mas o protesto de títulos arrecada mais de 20%. Portanto, nós estabelecemos no Supremo a obrigatoriedade do protesto prévio anterior à execução fiscal para desafogar o judiciário e para aumentar a arrecadação e fazer um pouco a alegria dos cartórios, mas também se eles estiverem prestando um serviço público, não tem problema se ganharem. E o outro grande congestionamento da justiça brasileira é o INSS, é o maior cliente da justiça brasileira, com cerca de um percentual elevadíssimo dos casos da Justiça Federal são do INSS. Já me reuni com o presidente, ele tinha tomado posse há pouco tempo. Eu perguntei quantas ações o INSS tem. Ele me disse, eu não sei. Então, nós vamos começar isso. Na próxima reunião, nós vamos saber qual é o número de ações e daí, a partir daí, começar a equacionar os problemas. Vi muito boa vontade e acho que a gente vai conseguir mecanismos nesse sentido. Para depois passar para um capítulo mais difícil, que é o seguinte, é muito barato recorrer no Brasil. E a gente tem que colocar essa discussão na mesa. Um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal custa menos de R$300. Um recurso especial para o STJ custa menos de R$300. De modo que o sujeito que perdeu
em segundo grau, acaba que tem custo praticamente zero para ele recorrer para os tribunais superiores. Como tem custo zero, ele recorre. Portanto, ele tem um incentivo de recorrer apenas para procrastinar o resultado, ganhar com a inflação ou ganhar com alguma outra coisa que possa acontecer. De modo que não é tornar proibitivo, eu acho que a justiça de primeiro grau tem que ser tão barata quanto o país possa suportar. Mas a partir daí, ela tem que ir encarecendo para que o sujeito pense duas vezes e não seja mais conveniente para ele, mesmo sem razão, jogar o processo para frente. De modo que a gente vai chegar ainda em tentar, pelo menos, racionalizar em termos de custos a justiça. Evidentemente, sem tornar proibitiva, mas a taxa judiciária arrecada apenas 11% do custo do judiciário. Portanto, 89% do custo do judiciário é subsidiado pela população brasileira, pelo Tesouro. Sempre que a gente fala que alguma coisa é subsidiada pelo Tesouro, tem algum pobre pagando, porque o sistema de arrecadação no Brasil recai ainda hoje predominantemente sobre as pessoas pobres, sobretudo nos impostos sobre o consumo. De modo que, quem é que deve pagar pelo uso do judiciário? O pobre que não está usando ou a pessoa que está usando? Portanto, eu acho que é preciso onerar moderadamente, mas é preciso onerar um pouco o uso do judiciário, porque tem alguém pagando. De modo que a gente está indo aos poucos, Cotrim, tentando avançar e tornar a justiça mais célere. Mas sem bravata, sem bala de prata, tudo fazendo conta na ponta do lápis para ver o que é possível e com as negociações necessárias. Não adianta você dizer, houve um momento, é só para dizer como é importante a negociação política em qualquer instância na vida. O Conselho Nacional de Justiça criou um processo eletrônico unificado para todo o país, há alguns anos atrás, que é o PJE, quem é advogado saberá disso. Só que São Paulo já usava um programa diferente, o Rio Grande do Sul usava um programa diferente, então havia 4 ou 5 programas, sistemas diferentes. Houve um backlash enorme, ninguém quis mudar. E aí a gente não conseguiu avançar de ficar brigando na imposição de um único sistema nacional, que não conversavam entre si. Então, em vez de continuar essa briga, a gente também fez a encomenda de criar, cada um continua com o seu sistema, porque depois que a gente aprende ninguém gosta de mudar. Eu sou antigo, eu aprendi a digitar no Word Perfect, quando tive que mudar para o Word, era morte, você ter que aprender tudo aquilo de novo. Então, em vez de mudar os sistemas, a encomenda é criar uma interface, a interoperabilidade, evidentemente, e uma interface única para todos eles, de modo que para o advogado, para o juiz, para a pessoa que tem que entrar no sistema, o sistema é um só. O que está por baixo dele é problema de cada tribunal. É mais fácil falar do que fazer, mas nós estamos investindo o máximo de energia também para unificar os sistemas, a interface desses diferentes sistemas operacionais. Portanto, eu não tinha falado do judiciário porque não era essa a encomenda, mas aqui dei um pouco de satisfação do que a gente está fazendo, e eu adoro a ideia dos outros e dou crédito, de modo que quem tiver alguma ideia interessante de modernização e de agilização do judiciário será muito bem-vindo. Governador, muito obrigado pelo convite.